Pessoal, bem-vindos! Tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, hoje aqui em Serquilho está um dia muito bonito, está um dia ensolarado. E aí, como é que está o dia na cidade de vocês? Me contem! Pessoal, então vamos lá? Vamos para mais uma atividade hoje? E já vai preparando o estojo, o lápis e a borracha, porque hoje vocês vão escrever. Vamos lá? Bom, mas antes de pegar o caderno, olha só, na aula anterior eu expliquei um pouquinho as transformações que os seres humanos começaram a fazer para morar, para viver, não é mesmo? Então, eles foram transformando esse jeito de viver, certo? Então, olha só, vocês viram que os seres humanos começaram a construir, até criar uma cidade. E hoje nós moramos em cidade, não é mesmo? Bom, mas vamos lá. Todo mundo conta até 3. 1, 2, 3 e tcharam! Peguei aqui o meu caderno. Olha só, coloquem, pessoal, na página 69. Olha só, nessa página ela vai contar uma história. Pessoal, quando eu era bem pequenininha, assim como vocês, eu amava ler gibi, que é uma história em quadrinhos. E quem sempre escreveu essa história, de que eu gostava, que era da Turma da Mônica, era o Maurício de Souza. Então, pessoal, eu amava, todo dia eu lia uma história em quadrinho. E a minha história preferida era sempre a do Chico Bento. Mas, então, olha só, hoje, aqui no caderno 2, vocês vão conhecer uma história, né, do Maurício de Souza, que é uma história em quadrinhos. Mas essa história, pessoal, não tem fala. Ela tem apenas imagens. E olha só, pessoal, quando a gente vai ler uma história, e aparece algumas imagens, por exemplo, quando o personagem vai falar, aparece esse símbolo aqui, É um símbolo de fala. Quando tem letrinha dentro, porque ele está falando, certo? O personagem da história. Agora, quando a história só tem pensamento, olha só, aparece essa imagem. Então, quando aparecer esse balãozinho aqui, é um balão que o personagem está pensando. E esse balão aqui significa que o personagem está falando. Mas, nesse caso, como essa história não tem fala, vai aparecer apenas esse balãozinho. Certo? Então, pessoal, olha só. Olha só, aqui, coloquem na página 69 e vocês podem acompanhar essa história comigo. Então, vamos lá? Eu vou contar até 3 e vou passar aqui um pouquinho dessa história para vocês entenderem. Vamos lá? 1, 2, 3 e... tcharam! Como era verde o meu vale. Piteco era um homem que morava em um vale. E esse vale era lindo. Um dia, ele imaginou que poderia construir uma casa naquele lugar. Então, ele começou a preparar os materiais necessários. Naquela época, usavam barros e madeiras nas construções. Alguns amigos de Piteco também resolveram ajudá-lo. E também começaram a construir suas próprias casas. Passando um tempo, mais uma vez, Piteco pensou que poderia construir ali uma casa melhor.
E assim, conforme os anos foram passando, a casa do Piteco virou um castelo. Piteco também passou a se vestir melhor. E ele sempre voltava no mesmo lugar e imaginava mais mudanças. Até que um dia ele ficou muito satisfeito ao olhar todos aqueles prédios e tanta modernidade e ver a transformação que ocorreu naquela cidade. Mas com o tempo ele foi observando que as pessoas tinham muita pressa. Não tinham paciência no trânsito. E o ar e também os rios ficaram todos poluídos. Olha só, e Piteco mal conseguia respirar com tanta poluição. Voltando ao lugar onde tudo começou, Piteco percebeu que o seu vale se transformou em uma grande cidade e a paisagem do lugar não era mais a mesma de antes. E aí, pessoal, vocês gostaram da história? Bom, essa foi uma história em quadrinho. Então, olha só. Como era verde o meu vale. Pessoal, olha só. Na história em quadrinhos, aparecem montanhas? Aparece, né? Olha só. Na história em quadrinhos do Piteco, aparece casas, prédios, automóveis. Olha só, aparece tudo isso. Mas observem que nas primeiras cenas do Piteco, ele está vestindo roupas que foram feitas com peles de animais. Com o passar do tempo, ele começou a usar roupas, olha só, de tecidos, não é mesmo? Olha a diferença. Olha as moradias. Antigamente, as moradias eram feitas com barro. Hoje, olha só, já usamos cimento para construir as moradias. Tijolos, não é mesmo? E, pessoal, no início, da história, o Piteco aparece andando a pé. Já depois das transformações, do desenvolvimento, olha só, surgiram os automóveis. Tudo isso foi o ser humano que criou. Agora, olha só, pessoal, vamos para a página 72. Na página 72, ela pede o seguinte: escreva o título da história do Piteco. O título da história do Piteco é Como Era Verde o Meu Vale. Por que será que a história do Piteco tem esse título? Como era verde o meu vale. E aí, com a ajuda, vocês vão escrever aqui nas duas linhas. Como era verde o meu vale. Não esqueçam de deixar um dedinho de espaço entre as palavras que vocês forem escrever, certo, pessoal? Agora, olha só. Vou explicar para vocês o seguinte. Bom, o que é vale e o que é cidade? Vale é uma paisagem que o ser humano não interviu. Por exemplo, um vale ele não tem intervenção humana. Ele continua preservado. Então, por exemplo, uma floresta onde nenhum homem construiu uma casa, nenhum homem construiu um prédio, é um vale, certo? Olha só essa paisagem de um vale. Não tem nenhuma intervenção humana. Não tem casas, prédios, não tem ruas, não tem asfalto. Então, pessoal, é um vale. Não tem intervenção humana. Nenhum humano, nenhum homem foi lá e construiu nada nessa paisagem, neste lugar, nessa floresta, nesse campo. Então, é um vale, certo, pessoal? Agora, uma cidade, ela foi construída pelo homem. Então, olha a diferença. Um vale
e uma cidade. Certo, pessoal? Olha a diferença entre os dois. Na cidade tem muita intervenção humana, praticamente tudo. O homem foi desenvolvendo e foi criando, criou automóvel, criou casa, criou prédio. Então, pessoal, isso é a diferença entre o vale e uma cidade. O vale não tem nenhuma intervenção, não tem nada construído nele, certo? Olha só. Então, olha aqui, pessoal. Marque na história em quadrinho onde aparece um vale. Vocês vão voltar aqui, ó, pessoal. E vocês vão fazer um X aonde aparece um vale. Mas, olha só aqui, ó. Vocês vão fazer um X nesse primeiro quadradinho. Porque aqui mostra um vale sem nenhuma intervenção humana. Certo, pessoal? Agora, voltando aqui, ó. Agora, olha só, pessoal. Observem essa parte da história. Olha só. Deixa eu ver se tá certinho aí pra vocês. Essa parte da história. Tá vendo que... Lembra que a tia Camila explicou que o balãozinho, ele significa que o Piteco está pensando, que o personagem está pensando? O que representa o balão nessa imagem? O que aparece dentro do balão? Escreve o que aparece aqui no balão para Pro. Certo, pessoal? A última cidade que Piteco imaginou é muito parecida com algumas que existem hoje, não é mesmo? Reveja essa parte da história e explique os problemas que ele enfrentou quando passou a viver nela. Olha, pessoal, ao assistirem o vídeo que a tia Camila contou para vocês sobre a história do Piteco, sobre a história como era verde o meu vale, será que no final o Piteco ele ficou satisfeito? Com todas essas intervenções que foram acontecendo, essas construções, no final o Piteco não ficou satisfeito. Porque ele não respirava direito, ele tinha muita poluição onde era o vale dele, que depois virou a cidade. Então, pessoal, nós também devemos preservar a nossa cidade, não é mesmo? Não jogar lixo no chão, poluir menos, usar menos sacolas plásticas. Tudo isso, pessoal, a gente preserva a nossa cidade, nosso meio ambiente. E foi isso que aconteceu na cidade do Piteco. Tudo foi se transformando, tudo foi crescendo e ele não ficou satisfeito no final. Porque, pessoal, o verde, a natureza da onde ele morava, onde que era o vale, né, foi se perdendo. Então, pessoal, olha a foto do início do vale, do início das construções para o final. Tá vendo tanto de poluição, pessoal? Ele nem conseguia respirar. E aí, ele acabou que não ficou satisfeito. Então, pessoal, nós que temos uma cidade que tem árvores, que tem plantas, nós devemos preservar, não é mesmo? Não deixar que cortem as árvores. Então, tudo isso faz com que o nosso meio ambiente fique feliz. Não é mesmo, pessoal? Bom, então é isso. Essa foi a aula de hoje. Vocês conseguiram, né, conhecer um pouquinho das transformações que os seres humanos fizeram. Mas também tem o lado bom, né, pessoal? Porque também a gente tem onde morar. Tem farmácias, tem casas, tem prédios, escolas. Sempre cuidar do meio ambiente. Combinado, pessoal? Vamos deixar a nossa cidade e o nosso planeta Terra mais feliz, não é mesmo? E essa foi a aula de hoje, pessoal. Vocês gostaram de aprender como o ser humano foi transformando o jeito de viver? Muito legal, né? Eles começaram lá na caverna e foram construindo as suas casas até virar uma cidade, ter um monte de casa. Olha que legal, pessoal. Então, essa foi a aula de hoje. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Ah, não perca a aula de amanhã, pois amanhã a tia Camila vai explicar como iniciou essa questão de trocar e vender alimentos.
até chegar nos mercados. Um beijo para vocês, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.